Brasil. Se puder abrir um pouquinho. Rodrigo! Bem, boa tarde a todos os deputados e todos. Boa noite a todos os deputados e todas as deputadas. Um momento histórico para todos nós, para os que defendem a reforma, para os que não defendem a reforma, que também é um direito legítimo. Eu muitas vezes fico ali acompanhando os discursos dos que são contra, e às vezes fico perguntando, será que eu de fato estou certo, ou será que o deputado Orlando Silva está certo, ou Paulo Pimenta, ou Zé Guimarães, ou Ivan Valente? E a cada discurso que eu ouço, eu tenho cada vez mais convicção que a posição de reformar o Estado brasileiro é a posição correta. Todos nós falamos muito em combater privilégios. E o nosso sistema previdenciário e de assistência, ele comete um dos maiores erros que um sistema pode cometer. Porque o nosso sistema previdenciário, como ele é deficitário, nós acabamos que temos, e por decisão nossa, do parlamento, de todos nós, e todos nós falamos de criança aqui, mas o nosso sistema previdenciário coloca o Brasil numa realidade muito dura. Para cada um idoso abaixo da linha da pobreza, nós temos 5 crianças. E estas reformas, elas vêm no intuito de reduzir desigualdades. E esse, eu tenho certeza que é o objetivo de todos os parlamentares aqui presentes, os que votaram a favor e os que votaram contra. Quando nós construímos um texto, nós não construímos um texto dos sonhos de cada um de nós. O meu texto não teria regra de transição nem para os servidores públicos, nem para a Polícia Federal. Mas existem muitos representantes dos servidores públicos aqui, e alguma transição foi construída. Ela mantém algum benefício desses em relação àqueles brasileiros que não conseguem completar nem 15 anos de serviço e que se aposentam com mais de 65 anos hoje, antes da reforma. E é essa distorção aonde a falta de uma educação de qualidade, a falta de oportunidade, a concentração de renda leva a que milhões de brasileiros não consigam estar na formalidade do mercado de trabalho no Brasil de hoje. E é por isso que a gente olha a bancada feminina e ela fala, não é justo que as mulheres tenham que contribuir 20 anos. E há uma emenda reduzindo, o texto reduzindo para 15 anos, a partir desses 15 anos, a partir daí, o aumento de 2%, como nos homens a partir de 20 anos. Eu li hoje um artigo no jornal Valor, onde fala o Paulo Tafner, que para mim é uma das pessoas que mais entende de previdência, e o economista Arminio Fraga, onde falam coisas assim muito importantes. O Estado brasileiro, os municípios, os estados e a União gastam 80% de tudo do que arrecadam com pessoal e previdência. O México gasta 45%. Né? O Chile gasta 43%. Os Estados Unidos, que é o que gasta mais, pelos números que eu li na matéria, acho que é 60% ou 70%. Inclusive os países europeus têm alguma coisa errada na qualidade do gasto público que nós fazemos. Cada um aqui tem uma fórmula para melhorar a qualidade do gasto público. E eu não acho que é privilegiando as aposentadorias que nós vamos melhorar a qualidade da educação.
Nós vamos melhorar a qualidade da educação quando nós formarmos e valorizarmos melhor os nossos professores e as nossas professoras da base, não na aposentadoria. Porque se nós formarmos melhor os nossos professores e valorizando, eles terão condição de construir uma aposentadoria melhor para cada um deles. Eu vim à tribuna um pouquinho para falar sobre a Previdência, sobre o que eu acredito que nós vamos precisar fazer. Eu tenho dois grandes textos aqui. Um do Armínio, com a Carla Abraão e com o Dr. Carlos Ari, tratando da reforma da administração pública, do RH, aonde se discute a qualidade da gestão pública. Vai passar pelo parlamento e a gente espera que o governo encaminhe para cá. Nós sabemos que, com o plano de cargos e salários do serviço público em 2005, do Poder Judiciário, que contaminou os 3 poderes, acabaram as carreiras. Todos entram ganhando quase no teto do serviço público. E eu não estou criticando nenhum servidor, eles fazem um concurso público aberto, transparente, mas esse é um dado da realidade. Os nossos salários no setor público são 67% maiores que o seu equivalente no setor privado, com instabilidade e com pouca produtividade. E é isso que a gente precisa combater. E é esse desafio que nós precisamos enfrentar. Um serviço público de qualidade. Eu tenho certeza que dessa ponta até a outra, todos pensam da mesma forma. Só que como chegar nesse caminho, graças a Deus a democracia nos permite que cada um pense de uma forma. Nós vamos enfrentar também esse desafio, como já começamos a enfrentar hoje, na criação da Comissão Especial da Reforma Tributária, apresentada pelo deputado Baleia, esse nosso sistema tributário injusto, perverso e que prejudica a vontade do brasileiro de investir e de gerar emprego nesse país. São 3 grandes eixos, no meu ponto de vista. A reforma da Previdência, que nós demos um passo para reduzir as desigualdades através do que nós estamos votando. A reforma tributária, começando pela simplificação, porque quem fala em redução de alíquota de carga tributária no Brasil de hoje não está falando a verdade, porque quase 100% das despesas públicas federais são despesas obrigatórias. Quem é que vai cortar a arrecadação e como é que vai cobrir salários e aposentadorias e áreas de assistência? Então, quem fala em reduzir impostos hoje não está falando a verdade. Nós temos que, primeiro, enfrentar esse monstro que são as despesas públicas, que são concentradas em poucas corporações públicas e privadas. O setor privado também tem responsabilidade, porque leva 400 bilhões por ano, muitas vezes sem eficiência na sua empresa e sem gerar emprego para os brasileiros. Não é só o serviço público que é responsável. Então, eu estou muito feliz hoje por estar conduzindo essa sessão, com respeito que eu tive ontem, principalmente, no dia mais difícil, de todos os deputados, principalmente dos que fazem oposição. Eu já vi sessões aqui muito mais difíceis. E sei que a boa relação que nós construímos, de confiança entre todos, é que nos permitiu chegar no momento de agora. Obrigado, Macris. E nós só chegamos aqui por isso, porque muitas vezes os nossos líderes são desrespeitados, às vezes na imprensa, criticados de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. Junto com cada um dos deputados e cada um das deputadas. O Centrão é essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. E eu tenho muito orgulho de presidir a Câmara e de ter a confiança, não apenas dos líderes, mas principalmente de cada um dos líderes. E não só daqueles que pensam como eu penso, mas daqueles que pensam de forma distinta da que eu penso. Eu acho que essa relação de confiança é que faz o parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos, e nós não podemos perder a oportunidade.
sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República, de entrar em nenhuma prerrogativa do presidente da República, mas, durante 30 anos, tiraram as prerrogativas dessa casa, diminuíram a importância dessa casa, e o nosso papel é recuperar a força da Câmara e do Congresso Nacional, porque recuperando a força da Câmara, nós estamos fortalecendo a nossa democracia. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao Parlamento, porque através do Parlamento eu conheci o Brasil que eu não conhecia. Conheci o Amapá, com os deputados do Amapá e com meu amigo Davi, conheci o Rio Grande do Sul, não apenas Porto Alegre, mas o belo vinho de Bento Gonçalves, conheci o agronegócio em Mato Grosso, que é uma coisa impressionante quando a gente visita pessoalmente. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados. As soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. E é por isso que eu agradeço muito a todos os presentes, a todos os deputados, a todas as deputadas, a assessoria da Câmara dos Deputados, de grande qualidade, que nos ajudou, nos assessorou, ao secretário Rogério Marinho, pela dedicação, ao meu amigo Onyx, que diziam que eu estava brigado com ele desde o primeiro dia, todo dia uma notinha, e eu almoçando com ele, falei, estou cansado de ter que almoçar com você por causa de notinha de jornal. Mas, Onyx, parabéns pelo teu trabalho, eu sei que é difícil, no momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima, com outra proposta, a gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. E, para encerrar, eu não gostaria, não vou falar sobre alguns excessos que ocorreram hoje aqui no Parlamento, mas quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com ratos, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do Parlamento para o Brasil. A crítica, eu sou contra a Previdência, estão beneficiando A, estão beneficiando B, é da política. Mas eu já vi um vídeo muito bem feito que usava ratos, feito pelo Duda Mendonça, né? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o respeito a cada um dos deputados, a posição de cada um dos deputados, para que a gente possa, mesmo na divergência, construir um parlamento forte e construir uma agenda que, de fato, reduza as desigualdades, reduza a pobreza nesse país e volte a gerar emprego. Muito obrigado pela confiança de todos, que Deus nos ilumine. Muito bem, presidente Rodrigo Maia, suas palavras engrandecem o parlamento.